Olá, queridos estudantes. Hoje teremos uma aula sobre a Guerra Fria, que, nas palavras de um sociólogo francês, Raymond Aron, guerra improvável, paz impossível. A Guerra Fria ocorreu de 1947 a 1991. Foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados, o Bloco Ocidental e o Bloco Oriental, após a Segunda Guerra Mundial. Considera-se, em geral, considera-se geralmente o período que abrange a doutrina Truman de 1947 até a dissolução da União Soviética em 1991. Vamos lá então. Quais foram as características da Guerra Fria? Primeira, doutrina de destruição mutuamente assegurada, a MAD. Ou seja, eram duas potências nucleares. Se uma atacasse a outra, provavelmente a outra revidaria e ambas se destruiriam mutuamente devido ao poder de destruição de uma bomba atômica. A outra característica, a luta pelo domínio, foi expressa por meios indiretos: guerra psicológica, campanhas de propaganda, espionagem, embargos econômicos, rivalidades em eventos esportivos e competições tecnológicas, como a corrida espacial. Ah, vamos falar então sobre no período da Guerra Fria, é o período da ordem bipolar ou a bipolarização do mundo, que é essa divisão então do mundo em dois polos, né, um capitalista e outro socialista, que deu origem, né, à Guerra Fria, essa disputa entre essas duas ideologias. O bloco ocidental, ele foi liderado pelos Estados Unidos e por nações do primeiro mundo, nações democráticas e liberais. É uma rede de estados autoritários também, que eram as ex-colônias. Já o bloco oriental, ele foi liderado pela União Soviética e seu Partido Comunista, que influenciou, né, que causou, né, influência em todo o segundo mundo, né, influenciou todo o segundo mundo, os países do segundo mundo. Os Estados Unidos da América apoiou regimes e golpes de direita em todo o mundo, enquanto que a União das Repúblicas Socialistas Soviética, ou a União Soviética, financiou partidos e revoluções comunistas. Ah, então, um ponto importante, antes de nós entrarmos então nas instituições, nos órgãos de poder, de projeção de poder no período da Guerra Fria, né, que foram criados pelo Bloco Ocidental e pelo Bloco Oriental, né, o ocidental capitalista, o oriental socialista. Então, como quase todos os estados coloniais alcançaram a independência no período de 1945 a 1960, eles tornaram-se palco de disputa, de batalha do terceiro mundo na Guerra Fria. Então, vamos lá. Ah, vamos fazer assim como se fosse um joguinho entre quais eram os órgãos e algumas características da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o seu contraponto dos Estados Unidos da América. Então, a URSS era socialista, os Estados Unidos capitalista. A URSS criou o Cominfor, os Estados Unidos criou a doutrina Truman. A URSS criou o Comecon, os Estados Unidos criou a OTAN. A URSS criou o Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar, os Estados Unidos criou a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que também era uma aliança militar, que existe até hoje. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ocorreu a caça aos dissidentes, enquanto que nos Estados Unidos ocorreu o marcatismo, né? A caça às bruxas, ou seja, aos grupos de pessoas que eram críticos ao regime político e à ideologia do regime político e aos seus líderes e ao regime de forma em geral, ao capitalismo, ao socialismo, ao inimigo interno, né? Que foi a caça aos dissidentes na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o macartismo, né, a caça às bruxas nos Estados Unidos. Vamos agora falar de cada uma dessa característica em especial. O que foi a corrida armamentista? Foi uma era do medo, em que houve investimento crescente em desenvolvimento de armas, que causou um enriquecimento, que enriqueceu muito, né, os fabricantes de armas. Outra característica, né, que ocorreu, outro fenômeno, né, que ocorreu durante a Guerra Fria foi a corrida espacial.
para ver qual sistema ideológico, político, econômico era superior. E isso se deu, então, não só no campo da batalha econômica, mas também no campo da batalha tecnológica, que foi a corrida espacial, né, científica, tecnológica. Então, a URSS, em 1957, consegue lançar o Sputnik 1, depois o Sputnik 2, que era um satélite, e também, né, já no Sputnik depois do Sputnik 2, consegue lançar a cadela Laika no espaço. E em 1961, lança, né, coloca no espaço Yuri Gagarin. Já os Estados Unidos, né, o seu grande feito foi em 1969, com Apollo 11, né, Neil Armstrong chega à Lua. Um outro fenômeno que ocorreu durante o período da Guerra Fria foi a coexistência pacífica. O que foi a coexistência pacífica? Ah, que ocorreu, né, entre os anos 50, 60 e 70. Ele foi marcado pela corrida espacial. Neste período ocorreu a Guerra do Vietnã, em que os Estados Unidos mandaram tropas, enquanto que a União das Repúblicas Sociais, ou a União Soviética enviou apenas armamentos, né, apenas apoiou com recursos a o Vietnã, o Vietnã do Norte, né? Que eram os Vietcongs, né? E o Vietnã do Norte. Então, os Vietcongs, esses eram, defendiam o comunismo no Vietnã e serão os grandes vencedores da Guerra do Vietnã. Enquanto que os Estados Unidos, ele vai apoiar o Vietnã do Sul. Esse sim defendia, né, o capitalismo e irá perder a Guerra do Vietnã para o Vietnã do Norte, né, os Vietcongs. Nesse período da coexistência pacífica, ocorreu também a descolonização afroasiática. E, ah, pós a coexistência pacífica, nós temos então o fim da guerra. Né? Que guerra? Guerra Fria, que foi ficou, né, como o marco, né, do fim da Guerra Fria, foi a queda do Muro de Berlim em 1989. E aí, né, ocorrerá depois a reunificação da Alemanha em 1990 e, por fim, a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991. Ah, vamos falar um pouquinho sobre para concluir, então, esse período da coexistência pacífica, né, tem um cartaz francês muito famoso, né, antissoviético, que tinha, assim, a pomba que faz boom, né, era uma pomba, né, que representaria a paz, mas a pomba que faz boom, né, ou seja, esse período, por isso foi uma coexistência pacífica, mas ao mesmo tempo essa paz, né, estava rodeada de ameaças e possibilidades de um conflito sem precedentes da história da humanidade entre duas superpotências, né, que era a União Soviética e os Estados Unidos. Vamos dividir, agora que nós já falamos de forma geral o que foi a Guerra Fria, em suas fases. Então, a Guerra Fria teve a fase clássica, que vai de 1945 a 1953. Foi o período mais instável. Neste período ocorreu a Revolução Chinesa e também a Guerra da Coreia. Depois nós tivemos, depois da fase clássica, nós tivemos a nova Guerra Fria, que vai dos anos 80 e 90, né, que era o projeto Guerra nas Estrelas, mas já no período, né, da desintegração do bloco soviético. E importante, né, falar quando nós falamos sobre a Guerra Fria, o que foi a Conferência de Alta. A Conferência de Alta ela ocorreu em 1945, ela que definiu o mundo após a Segunda Guerra Mundial. E foi neste período, né, na Conferência de Alta que ocorre o anúncio da criação da ONU. Outra conferência importante ali pós Segunda ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, foi a Conferência de Potsdam, em 1945, que dividiu a Alemanha em quatro partes. Entre Inglaterra, França e Estados Unidos ficou com a parte ocidental, enquanto que a União Soviética ficou com a parte oriental. O objetivo era impedir a volta do nazismo. Quais foram os conflitos indiretos que ocorreram durante a Guerra Fria? Primeiro, Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, que acabou também, né, com a divisão da Coreia, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Depois, a Guerra do Vietnã, que é de 1959 a 1975. Assim como a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, quando foi o mais no período da Guerra Fria que o mundo chegou de uma guerra nuclear.
Foi quando a União Soviética instalou mísseis na ilha de Cuba, né? E na Ilha dos Porcos, né? E também um outro conflito indireto do período da Guerra Fria foi a Guerra do Afeganistão de 1979 a 1989. Pessoal, então essas foram as principais características, né, da Guerra Fria. Então falamos sobre o seu início após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Surgem, né, com a Segunda Guerra Mundial surgem duas grandes superpotências. Estados Unidos vai liderar o bloco ocidental capitalista e a União Soviética que irá liderar o bloco oriental socialista. E aí vai ter, né, a queda do Muro de Berlim em 1989 e oitenta e nove e depois com a desintegração da União Soviética em 1991. Com o fim da Guerra Fria, nós tivemos então uma única superpotência existirá no mundo, que será os Estados Unidos. Então, o mundo volta, né, a uma ordem unipolar. Então, o mundo vem de uma ordem multipolar antes da Segunda Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial unipolar, com os Estados Unidos como uma grande superpotência. Pós-Segunda Guerra Mundial, surgem duas superpotências, que são os Estados Unidos e a União Soviética, que vão disputar qual ideologia, sistema econômico, político, social e cultural é superior e irá expandir, né, e defender e apoiar, por meio de golpes, intervenções, guerras, o seu modelo, né, ou aqueles que os apoiam no mundo. Um abraço a todos. Então, isso foi aqui apenas, né, uma introdução a, ao tema, né, da Guerra Fria, a esse fenômeno, a esse acontecimento da história mundial que marcou um período, que marcou o século XX, né, assim como as duas grandes guerras, né, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, até que foi uma nova guerra dos 30 anos. Um abraço a todos e até a próxima aula.